Fala pessoal, hoje nós vamos fazer um estudo sobre a Tartária. Mas olha só, eu vou mostrar o que você pode considerar sobre isso e o que você não deve considerar sobre a Tartária. Aqui temos um arquivo que fala sobre os órfãos e também, claro, vai falar sobre a tecnologia de Tartária, que era muito superior à nossa, etc. Vamos ver algumas coisas aqui nesse artigo. A Tartária é um bom exemplo disso, que apagaram essa civilização porque ela não se enquadrava nem correspondia às narrativas criadas pela Cabala. Sabemos que toda a história da Tartária envolve sempre mistérios e muitos até duvidam se ela existiu. Bom, o que podemos acrescentar a esse estudo? Primeiro, aqui tem um grande problema. Esse artigo ele é esotérico. Como que eu sei? Porque leva a Atlântida, Federação Galáctica. E aí ele vai muito além do que deveria. São pessoas, são filósofos que tentam montar uma história, uma narrativa quanto a Tartária. Olha só, e uma narrativa muito inteligente. Eu já li tudo isso aqui. E onde vai chegar isso? O grande problema. Isso aqui vai chegar inevitavelmente ao Cristo cósmico, ao antimessias, ao engano da nova era, tudo isso. Vamos fazer um estudo mais profundo da Tartária, não essa coisa aqui de reptiliano, raça adâmica. O grande problema, a civilização da Atlântida foi fundada pelos reptilianos. Olha o problema. Cerca de 15 mil anos atrás. Olha só, pessoal. Vou colocar até um óculos do observador. Tem que chegar além do esoterismo. Esses campos de concentração aparecem no Antigo Testamento como paraíso ou jardim do Éden. Olha o perigo. E aí vai falar de lirianos, já vai falar de DNA, reptilianos da Atlântida, tá vendo? E aí vira uma grande salada. E aí o que é verdade e o que não é? Primeira coisa. Bom, isso aqui é atual. Em 1831, o céu escureceu e o sol ficou azul. Por anos, nos perguntamos qual vulcão era responsável. Tá vendo? Aqui eles estão dizendo que identificaram um vulcão que trouxe uma espécie de mini era glacial. Isso é atual, tá? Aqui, data. Reduziu em 1 grau a temperatura global. E ao longo da história da humanidade, há inúmeros relatos de grandes erupções vulcânicas, algumas capazes de soterrar cidades inteiras. Por que eu estou trazendo esse arquivo? Isso aqui aconteceu na época da Tartária, quando ela desapareceu. Agora você precisa entender o seguinte, vamos na história? Vamos estudar a história para entender o que era a Tartária, quem são os tártaros, existiu tudo isso mesmo na história. Inevitavelmente vamos chegar a esse cara, o Império Mongol. Por que o Império Mongol? Porque grande parte da história, realmente da Tartária, vai estar aqui. Agora, o que eu acho interessante em tudo isso, olha só. Bom, eu recebi a recomendação desse livro, agradeço ao inscrito, e comecei a analisar esse artigo. Podemos considerar isso como um artigo acadêmico? As viagens de certos ingleses entre a África, Ásia e vários outros locais, Mar Negro, enfim. Vamos ver o livro? Aqui temos acesso ao livro. São registros de viagens de ingleses, etc. Agora vamos nos atentar a uma coisa que eu achei interessante. Não, uma coisa não, muitas coisas nesse livro. Aqui cita até mesmo Paulo de Tarso. Cita as 10 tribos de Israel. E o que eu acho interessante é isso aqui. Nós poderíamos ver muitas coisas sobre essa literatura. Deixa eu ver em outro site. Eu gosto desse site aqui. Universidade de Michigan. Vamos dar uma olhada. Aqui tem muitas coisas interessantes. Olha só.
Vamos expandir aqui a leitura. Olha só. Vamos ver. Iniciado no ano de julho de 1600. E alguns deles concluídos nesse ano de 1608. Outros ainda não retornaram. São viajantes, muito proveitoso para ajudar viajantes e não menos agradável para todas as pessoas que têm prazer em ouvir sobre os costumes, governo, religião e costumes de países estrangeiros e pagãos. Nesses arquivos eu encontrei registros sobre as tribos de Israel. Possivelmente não. O cativeiro assírio, sabemos para onde elas foram, certo? Só que aqui existem registros de que quando elas passaram a habitar do outro lado do Eufrates, alguns deles adentraram em Tartária, nesse local aí. Na Ásia Central, né? Olha só. Vamos ver aqui. Aqui tem um interessante, né? Somar com o estudo. Nessa página. Olha só que interessante essa passagem aqui desse livro. Nesse navio não estava pronto para zarpar quando retornamos do monte, mas permanecia em parte para resolver seus negócios, em parte para um bom vento. Viajamos por terra durante 2 dias para ver Tiro e Sidom perto do mar. E em Sidom vimos o túmulo, pode falar a palavra, né? De Zabulon e de Jacó. Tido em grande estima, estimado até hoje. Tiro é agora chamada pelos turcos de Sur, porque ali começa a terra da Síria, que eles chamam de Sur, tá vendo? Viajantes, e são registros, né? Muito interessante essas viagens. Olha que interessante aqui, ó. No nosso retorno, embarcamos imediatamente e zarpou para Escamberone, como é chamada hoje pelos turcos, também chamada de Alexandria pelos cristãos, que é o ponto mais baixo e extremo de todos os estreitos. São vários registros. Aqui um registro de viagem pela Antioquia. Lembrando que foi aqui que surgiu a palavra cristãos, tá? Porque aquele povo que via, aqueles primeiros cristãos, não tem nada a ver com Mitra, tá? Nada a ver com Constantino, se pareciam com Cristo no agir. Olha só, aqui temos registros de viagens pela Antioquia já naquela época. E aqui que eu achei interessante nessa página, que menciona quando Jerobeão perde as 10 tribos, sabendo que Judá e Benjamim se mantiveram no Reino do Sul. E com isso, sabemos pela história que as 10 tribos passaram a viver do outro lado do Eufrates, e esse livro menciona que eles passaram a morar onde? Olha aí, ó. Frequentemente entendem por tártaros, que vieram de lá para usar suas mercadorias em Alepo. O que esse livro está dizendo? Que as 10 tribos foram para essa possível cidade Tartária. Então, eu vou trazer um vídeo mostrando nos mapas tudo sobre isso. A questão da Mongólia também, né? Mas falando um pouco sobre a Tartária. Olha que interessante. O que seria o grifo, né? Muitos alegam que a Tartária ela tinha como bandeira tanto o grifo como a coruja. Mas o que seria o grifo? Segundo essa teoria, o grifo representa a mistura do ouro com o mercúrio. O que seria isso? Aí entramos naquela coisa toda do éter, né? A energia livre, né? Aquela coisa de Tesla, tudo. Aí já é tudo especulação, mas eu quero mostrar uma coisa. Aí chegamos às catedrais, certo? Essas catedrais, precisamos admitir que são realmente, olha só,
eu estudo muito essas catedrais, elas parecem ser de uma outra época, né? Mas quando você começa a estudar a construção dessas catedrais, você vê que nada é por acaso. Realmente elas parecem grandes geradores, né? Aí teria a ver com o quê? Com éter, com aquela coisa de Tartária lá, que tem vídeos aí que tinha luz, né? Iluminação sem fio, né? Então, essa teoria, esse estudo que envolve as catedrais, mostra que elas eram geradores e não igrejas, né? Olha só, eu já estudei por muito tempo essa teoria e é impressionante mesmo, né, essas construções, né? E aí, como foram desenvolvidas essas catedrais? Parecem até parece que hoje não é possível reproduzir isso. Bom, aí é que voltamos, né, ao Gênesis 6. E aí fica todo aquele debate teológico. O Gênesis 6, filhos de Sete, ou os filhos de Deus seria uma desobediência, e não é preciso citar o livro de Enoque, né? Aí teríamos Judas, Pedro. Será que os anjos citados em Judas têm alguma coisa a ver com o Gênesis 6? Ninguém até hoje chegou a uma conclusão, pessoal. Ninguém chegou. Mas o Gênesis 6 é interessante. Nós não precisamos nem considerar os apócrifos. Mas demônios não existem antes do dilúvio, só depois do dilúvio. Seriam então o que? Os gigantes em corpos, os néfilins e os anjos aprisionados? Bom, eu vou trazer também um vídeo depois sobre isso, porque existem teólogos que defendem que o Gênesis 6 seria filhos de Deus seriam anjos, outros os filhos de Sete. São duas linhas de entendimento. A questão é, tanto uma linha como outra é heresia? Não. Aí já seria a intolerância. Existem pastores e teólogos que defendem que realmente filhos de Deus seria uma desobediência, uma queda, algo abominável ali que Deus teve que trazer o dilúvio, e outros que não, ali seria a linhagem de Sete mesmo. Então, voltando ao início do vídeo, aí é que está o grande problema. Porque quando citamos estudos como a Tartária, e coisas que nós não temos respostas, como as pirâmides de Gizé, aí sempre eles vão para esse lado aqui esotérico. A Atlântida, aliens, arcontes, Anunnakis que criaram essas estruturas. Precisa tomar cuidado com essa linha de entendimento, porque nem mesmo Zacarias Sitchin soube interpretar as 7 pedras da criação, as pedras sumérias. Ele interpretou que os sumérios tiveram um contato com Anunnakis, mas as pedras não falam de Anunnakis. Então nós sabemos, nós como cristãos, quando você vai estudar coisas profundas, se você largar a fé é o seu cinto de segurança para estudar, se você largar a fé pelo caminho, você não é cristão, você é gnóstico. Se você segue um estudo, o que é Tartária? Como eu faço? O que é isso? Dizem que é uma cidade aí com tecnologia como a da Atlântida. Existiu? Não sabemos. Mas tem um livro ali? Não. Aí já é especulativo. Mas quem construiu? Bom, segundo a minha fé, só existe uma possibilidade. Pra gente não tem essa coisa de alienígenas, Anunnaki, não. Só existe um Deus. Eu acredito que, é comprovado que 12 quilômetros para baixo nenhuma broca consegue perfurar. O mar você também não consegue ir muito longe. O homem não conhece o oceano, muito menos os céus. Muito menos o céu dizer que conhece. Não conhece. Então dizer, quem aconteceu? Quem construiu essas coisas? Só pode ter sido ou anjos caídos, não sabemos. Eu não posso bater martelo. Ou, anjos de Deus construíram essa estrutura. Agora dizer que foi aliens, seres que nos criaram, esse é o grande problema. O esoterismo está levando as pessoas por engano. É melhor
em nossa pequenez, admitir, olha, nós não sabemos, não temos essa resposta. Nós só podemos especular. Assim como as pirâmides de Gizé estão mesmo conectadas, alinhadas com Órion. Mas a questão é que existem pirâmides no mundo inteiro. A da Bósnia tem a mesma medida da de Gizé. E outras pirâmides, no México temos um alinhamento também com Órion, né? A questão de Mintá, Canilã ali, até a questão dela não estar ali retinho, assim. Então, isso pode ser só religião. Os egípcios eram o quê? Na minha conclusão de estudos, religiosos. Basta você... aquela questão das 7 leis hermenêuticas, tudo isso é religiosidade paganice deles. Existe até um livro, eu não me recordo o nome, mas ele mostra lá que Adão, quando saiu do Éden, ele recebeu sabedoria do Criador, né? Como se fossem ciências sagradas. A agricultura, a retórica, tudo isso recebeu. Então houve uma corrupção de Caim. Como ele corrompe? Se existe uma astronomia para a agricultura, e Sete tinha isso, tinha o alcance aí, Caim corrompeu, criou a astrologia. Ou você acredita em signo? Eu não acredito, eu não tenho signo nenhum. Isso é abominável para o Criador, astrologia. Então, eu sempre defendo que nós, que somos cristãos, nós não somos gnósticos. Todos os nossos estudos precisam ter uma linha vermelha. Compreende? Se você caminha pela fé, você não vai ter todas as respostas. E Paulo disse, no momento enxergo por um espelho escuro e polido, mas ainda conhecerei como sou conhecido. Aí você vai a um artigo desse, a raça adâmica foi escrava dos reptilianos, somente vai ser devorada. E eu continuo lendo tudo isso. Eu estudo e leio. Agora, o que eu levo como bagagem, o que eu vou levar de bagagem? Somente essa doutrina, a fé. Não adianta. Quem tem a mente de Cristo, o selo do Deus vivo, pode ler tudo isso, pode estudar. Os lirianos, não teve, não existiu. Então, quando você vai estudando, você já tem um filtro. Então, os reptilianos da Atlântida, não, nada de reptiliano da Atlântida, não. Aí eu descarto. E continuo lendo. Para mim, isso aqui é um passatempo, um hobby. O problema é que as pessoas hoje estão misturando a fé com mitologia, estão criando novas doutrinas. E o que diz Gálatas? Pode vir um anjo com outros evangelho, considere-se anátema. Então você pode ler, por exemplo, Tartária. Não é ler Cabala, tá? Ler um artigo desse. É um artigo muito curioso. Existiu mesmo uma cidade, né, com tecnologia. Não tem problema você ler esse artigo. O problema é que tem pessoas que têm a mente muito fraca e são engolidas por ideias como essa. Quem tem fé não está em busca nenhuma. Se você já tem uma fé sólida, você não está buscando nenhuma outra resposta, nenhuma outra explicação. Já temos, a resposta foi enviada, o Messias. Então, para mim, isso daqui é entretenimento. Mentes fracas, eu aconselho a ficar até longe disso. Fique só com a fé, com essa doutrina. Agora, eu vou trazer muitos vídeos mostrando onde as pessoas caem, escorregam nos estudos. Elas passam a criar uma outra doutrina e nem percebem. Acabam por acreditar em outras coisas. Então quer dizer que no Éden houve isso aqui, nova raça, e ela acaba caindo. Por quê? Não está com os pés na rocha. Lemúria. O que é Lemúria, essa lenda? Muitos dizem que ali os lemurianos eram espirituais e os atlantes materiais, não é? Não tem isso? Federação Galáctica, como se existisse uma nave lá com mestres ascensionados que controlam a Terra, estão esperando um certo nível de vibração. Se você passar a acreditar nisso, você não é cristão, você é gnóstico. Então, a questão é, se você quer estudar história, sempre precisa manter a base bíblica. Se você começa a ensinar, por exemplo, eu estudo Tartária. Eu posso ensinar, existia uma cidade assim, e ter tecnologia, e quem criou isso daí foi os anjos caídos. Eu não posso afirmar isso. Isso é especulativo. Nós não temos todas as respostas. A partir do momento que você passa a ensinar, pronto, você acreditou,
em alguma coisa que foi escrita por algum homem. Então, eu vou trazer mais vídeos sobre esses assuntos. Fique bem atento, comente a sua opinião.